relatório Panorama da Saúde Mental do Instituto Cactus e da Atlas Intel, divulgado em junho deste ano, mostra que quase 37% dos brasileiros passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais. E entre pessoas com diagnóstico de ansiedade, o índice é ainda maior. 43,5% navegam por muitas horas em aplicativos como Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, entre outros. Profissionais que atuam na área de saúde mental alertam para os perigos do tempo excessivo nas redes. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a psicóloga Ingrid Miranda. Muito obrigado, Ingrid, por vir aqui aos estúdios do Cidadania. E eu já vou começar fazendo a pergunta mais básica. Quais são os principais problemas relacionados à saúde mental que o tempo excessivo nas redes sociais acaba provocando nas pessoas? Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão do tempo excessivo, porque muitas vezes as pessoas colocam as redes sociais como um grande vilão, quando não necessariamente, de fato, elas são. Mas quando a gente faz um uso de um tempo prolongado, onde a gente acaba deixando de viver nossa vida no real para viver a vida dentro das redes sociais, aí sim que se torna um problema. Então, assim, quando os jovens, os adultos e até mesmo as crianças que cada vez mais cedo estão tendo acesso às redes sociais, ao YouTube, e estão passando um tempo maior dentro da rede social, muitos prejuízos vão sendo gerados, porque as redes sociais, elas afetam o nosso comportamento alimentar, afetam a nossa forma de se enxergar, a nossa percepção sobre a nossa vida. Vem entrando uma comparação muito grande, então isso acaba gerando dentro dos jovens uma sensação de ansiedade, de depressão e de comparação muito grande. Você falou uma coisa que eu vou pegar logo, eu vou aproveitando os ganchos que você vai me dando. Qual seria o tempo que a gente consideraria saudável para ficar nas redes sociais? Isso eu penso em crianças, adolescentes e adultos. Se é que criança deveria estar em rede social. Sim, quando a gente está falando de crianças é algo mais delicado ainda, porque o adulto ele já tem o seu cérebro formado, a criança ainda está em processo de desenvolvimento. O ideal seria que crianças não tivessem acesso a nenhum tipo de tela até os 2 anos. Então, que elas ficassem livres, mas não é isso que a gente percebe. E assim, desde criança, a gente coloca um tempo bem menor, isso vai variando dependendo da faixa etária, mas ali crianças a gente coloca assim 1 hora na rede social, a gente não quer muito tempo, mas o que acontece são que os pais têm responsabilidades e acabam utilizando as redes sociais como um suporte para que eles consigam fazer as atividades do dia a dia. Virou meio que a babá eletrônica. Exatamente. Que um dia a televisão foi. E para o adulto, né? A criança, é como você disse, quanto mais limitar, melhor. Para o adulto, para o adolescente, um tempo de 1 hora, talvez? Olha, isso vai variar bastante, porque hoje em dia a gente está falando das redes sociais, da internet, da tecnologia dentro do trabalho, dentro da escola. Então, qual é a finalidade? Então, a gente parte desse pressuposto, porque muitas escolas implementam isso dentro da educação e muitas pessoas estão trabalhando também dentro das redes sociais. Mas é uma questão que vai variando muito de realidade para realidade e parte muito de um senso crítico da pessoa entender: eu estou vivendo mais de forma online ou eu estou vivendo de verdade? Então, para ela poder ir balanceando. Você falou no comecinho uma questão que às vezes a gente nem percebe, que é essa construção da autoimagem. Isso. E de como ela pode ser prejudicada com as redes sociais. Perfeito. Explica um pouquinho mais como é isso. Quando a gente está falando de crianças e adolescentes, a gente está falando de pessoas que ainda estão se desenvolvendo, ainda estão se construindo. Isso de forma física, de forma externa, quanto de forma interna, de forma cerebral, fisiológica, da maturação do cérebro, mas a gente também está falando da consciência do que é o eu daquela pessoa. E quando a gente cresce com crianças e adolescentes olhando a internet, que a internet, ela não é a vida real, elas são recortes. Recortes de momentos felizes, recortes de conquistas, recortes de detalhes que a pessoa ela quer ressaltar e ninguém quer ressaltar algo que é ruim. E aí, aquela criança, aquele adolescente vai olhando pessoas extremamente magras, viajando, só curtindo e com vitórias, e a percepção sobre a própria vida,
sobre a própria imagem acaba sendo diminuída, porque ela não consegue mais identificar os pontos positivos que ela tem, não consegue mais identificar de fato os momentos prazerosos que tem na vida, porque ela fica se comparando com os recortes que são colocados nas redes sociais. E é isso que acaba gerando, então, essa ansiedade para ser igual a essa imagem que eles veem em redes como Instagram, por exemplo? Isso. Me fala um pouquinho, então, como é que esses efeitos e quando a pessoa pode perceber, cara, tem algo errado comigo e isso está me fazendo mal? Perfeito. A gente nunca vai estar satisfeito 100% com a nossa vida. Sempre vai ter um pontinho que a gente quer melhorar, sempre vai ter um pontinho que não está tão satisfatório, e isso faz parte de um desenvolvimento de uma vida saudável, de uma vida normal. Mas a partir do momento que a gente deixa de gostar de pontos para a gente deixar de gostar do todo, aí sim é um problema, porque a gente deixa de admirar os nossos próprios traços, a gente deixa de gostar da nossa vida, da nossa realidade, da nossa interação, e a gente acaba desejando e almejando aquilo que o outro tem, aquilo que colocam como ideal. Essa hora é a hora que a gente deve buscar ajuda profissional? Com certeza. E cada vez mais a gente observa que essa busca está vindo mais cedo. Não é mais somente na vida adulta, a gente está vendo muito forte nos adolescentes. Adolescentes com distorção de imagem, adolescentes que têm um corpo normal, ali, saudável, mas acaba se achando muito gordo, acaba se achando muito feio, com uma distorção de imagem gritante. E a gente está observando isso cada vez mais cedo dentro do consultório de psicologia. Como é que eles chegam no consultório? O que é que eles relatam? O que é que eles falam? Porque isso deve ser muito doloroso. Todo mundo aqui passou pela adolescência, a gente já sabe que é difícil, sem essa pressão das redes sociais. Como é que eles chegam? Quais são os relatos assim que mais te tocaram? Ai, são muitas. E quando a gente fala de criança, eu acho que é onde mais toca. Porque quando a gente está falando de criança, a gente imagina uma infância muito leve, muito tranquila, sem responsabilidades, é só brincar e estudar. Mas hoje em dia a infância ela já está mudando. Então chegam pais relatando dentro da clínica que a criança não quer mais comer, que a criança fala que não gosta do jeito que ela é, não gosta da sua aparência. E quando a gente vai indo para os adolescentes, a gente já vê outros padrões, que também mantém essa questão da insatisfação corporal, da insatisfação com a autoimagem, mas a gente vê já comportamentos prejudiciais. Então, induz, ali comportamentos para tirar peso, comportamentos para tentar ali se assimilar a outra pessoa, apertando a cintura, apertando os seios, tentando se maquiar e se moldar de uma forma extremamente excessiva e prejudicial para parecer com outras pessoas. Você falou dessas situações que são tristes e dolorosas e que afetam milhões de pessoas no mundo inteiro. E pesquisas até mostram que essa geração Z, que é exatamente as crianças e adolescentes de hoje, elas são extremamente prejudicadas pelo uso excessivo das redes sociais. Vou pegar um outro ponto que também acontece e que acaba afetando a saúde mental deles e também de adultos, mas em especial de adolescentes e crianças, o cyberbullying. É muito comum chegarem crianças que são vítimas dessa situação, dessa perseguição pelas redes sociais? Esse é um ponto que eu acho importante ressaltar, que a gente está falando da internet, a gente está falando que não tem uma pessoa de fato, e quando não tem uma pessoa na sua frente, as pessoas acabam ganhando e criando uma falsa sensação de poder que dá uma liberdade maior de ofender a outra pessoa. E tem um outro ponto que não existe diretamente um responsável supervisionando, mediando. Então, a gente vê adolescentes com maior liberdade para poder falar o que se deseja, muitas vezes não sabendo o impacto negativo que isso vai causar na vida de outra pessoa. Porque, assim, se uma pessoa acaba sofrendo uma ofensa, isso não necessariamente vai gerar um dano psicológico, mas se aquela pessoa que recebeu a ofensa, ela já tem um histórico de saúde mental debilitado, ela já tem um diagnóstico, ela já tem questões internas, aquilo vai fortalecer os sintomas daquela pessoa. Então, aquela pessoa vai sim ter a sua saúde mental prejudicada.
Vamos falar um pouquinho de alguns quadros que surgiram e que ganharam força com as redes sociais. Por exemplo, o vício em tela, né, que a gente chama de nomofobia. Isso está cada vez mais frequente. Vamos falar dos riscos da nomofobia, desse vício nas telas, nos smartphones, por exemplo? Sim. Hoje em dia a gente vê muitos relatos dos adolescentes, principalmente, que eles não conseguem ficar longe do celular. Tá sem celular, se sente perdido como se estivesse pelado. Porque é um medo de não ficar ali sabendo, antenado do que está rolando ali no mundo virtual, porque o mundo virtual ele acaba ganhando. É como se você estivesse vivo se você estivesse ali dentro. Se você não está dentro, você não está vivo. Então, traz sim uma sensação de instabilidade, de vulnerabilidade para os adolescentes. E uma coisa que também ganhou força com as redes sociais e com a excessiva popularização e o uso excessivo delas é o histrionismo. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é o histrionismo e os riscos desse problema ganhar força nas redes, né? Vamos falar um pouquinho da personalidade histriônica. A personalidade histriônica, a gente está falando de uma pessoa que ela quer aparecer, aquela pessoa que gosta de chamar a atenção. E hoje em dia, nas redes sociais, o que a gente tem são pessoas que querem like, que querem ser vistas, que querem comentários, né? E isso acaba perpassando ali um pouquinho essa questão do que é ser histriônico, mas é muito importante a gente ressaltar que é diferente uma pessoa ter um transtorno histriônico, que é um transtorno de personalidade, para uma pessoa que quer likes, porque hoje em dia, como você mesmo falou, as crianças e adolescentes já nascem com redes sociais, então elas já nascem querendo ser blogueira. Hoje em dia é difícil assim, eu quero ser professor. Não, eu quero ser blogueira, eu quero ter um youtuber, vídeo. Né? Exatamente. Então, assim, essas crianças e adolescentes já estão crescendo com essa sensação de querer serem vistos, que é diferente de um transtorno. Porque um transtorno, quando a gente está falando dessa questão de ser histriônico, é uma questão muito mais exagerada, com uma intensidade muito grande, que causa muitos prejuízos. Com uma criança e adolescente que só cresceu dentro dessa era, já não causam tão prejuízos quanto um transtorno, tá? Maravilha. É porque a gente vive nessa era das celebridades das redes sociais. E aí você falou um ponto agora e que me chamou a atenção, que eu acho que é interessante. Como ensinar para a geração Z que like não é afeto? É difícil, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade líquida, né? Uma sociedade onde um like muitas vezes é mais bem visto do que um ato na vida real. E como os pais ensinam isso é mostrando o afeto dentro de casa. Porque muitas vezes os adolescentes não têm uma atenção devido, um carinho devido dentro de casa, então qualquer resquício de afeto que vem de fora acaba sendo preenchendo um pouquinho esse canto. Então, se os pais suprirem um lar bom, afetivo, saudável para essa criança, ela já vai conseguir diferenciar bastante o que é um afeto, que é uma valorização verdadeira e do que seja um like. Você falou do papel da família. Isso. E a escola tem algum papel que é importante, que é relevante nesse processo também? A escola ela é fundamental, porque dentro da escola, ainda mais nos últimos anos, a gente está falando de escolas que têm a questão da educação socioemocional e é muito bem-vindo e muito relevante que dentro das escolas sejam abordados essa questão dos sentimentos, das emoções, dos usos das redes sociais, de como se relacionar, porque muitas vezes a criança passa mais tempo dentro da escola do que tendo uma relação de fato no contexto familiar. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, a escola ela tem sim um papel muito importante para essa construção e ensinamento para as crianças e adolescentes. E o que você pensa a respeito Existem pessoas que chegam a defender até a abolição de determinadas redes sociais que são consideradas extremamente prejudiciais. Você acha que é um caminho viável, que é um caminho que seria positivo nesse cenário que a gente tem hoje?
Olha, a abolição eu acho algo muito delicado a gente falar, porque a gente está tirando um pouco da liberdade. Eu acho que vale muito mais a pena os pais entenderem quais são os papéis que eles têm, tanto de construção de valores, quanto da supervisão, quanto também da noção do será que meu filho está passando muito tempo ali naquela rede social? O que o meu filho está fazendo ali dentro? E também ter esse papel ativo e não utilizar as redes sociais como simplesmente a babá eletrônica, né? Uma babá virtual, mas que eles entendam que as redes sociais, eles podem sim ser um suporte, mas eles não têm esse papel, que o papel acaba realmente sendo dos pais. A gente falou aqui de cyberbullying, ansiedade. Vamos falar um pouquinho de depressão. A gente explorou um pouco menos, mas acho que é importante destacar. Claro. São quadros comuns, assim, você recebe muitas crianças, muitos adolescentes e adultos também, com problemas de depressão relacionados ao uso excessivo das redes sociais? A depressão e a ansiedade são clássicos dentro da clínica. É impossível a gente falar de uma clínica sem a gente falar de depressão e ansiedade. E a depressão está sim relacionada, não é a causa, mas está sim relacionado. E a gente percebe que, com o passar do tempo, até mesmo as redes sociais deixam de ser prazerosas. E você acaba se mantendo ali por tédio, não tem muito o que fazer, deixa eu aqui mexer, mas aquilo que era gostoso e prazeroso vai perdendo a intensidade, porque o cérebro, o sistema de recompensa, ele já está tão habituado, tão acostumado, que aquela dosagem, ela já não está sendo satisfatória. Nem o like vai servir mais. Nem o like. Então, assim, acaba entrando naquele papel do vício de fato. Vamos falar do vício de fato. A partir de que momento a família e a própria pessoa, que a gente está falando muito de criança e adolescente, mas a pessoa adulta, ela deve reconhecer que ela está viciada nisso e que ela precisa de ajuda de um psicólogo? Primeiro, se o celular está descarregando, você já não quer nem sair de casa porque o celular está descarregando e parece que se ele descarregar, você perde o mundo. Então, assim, reconhecer os sinais, reconhecer a dependência de fato. Quando você não consegue sair sem o celular, quando você não consegue lavar uma louça sem colocar um videozinho ali para você ficar assistindo, quando você está com as pessoas ao seu redor, amigos, família, no trabalho, mas você não está interagindo de fato, você está aqui no celular, está aqui direcionado no mundo virtual, então você está perdendo relações, você está perdendo conexões. Então, quando uma pessoa observa isso, é o momento, já passou do momento de buscar ajuda profissional. Vamos falar de sugestões práticas para o dia a dia também, antes de chegar nesse momento da ajuda profissional, o que ainda dá para a gente resolver antes de buscar ajuda, que é tão importante que a gente não deve abrir mão, né, Claro. quando necessário. Mas que atitudes práticas para crianças, para adolescentes e para adultos, para a gente reduzir esse uso, fazer um uso consciente? As estratégias, elas são meio que as mesmas. Muda um pouco quando a gente está falando de crianças que têm menos autonomia, então os pais têm que assumir essa responsabilidade. Então, quando a gente está falando de crianças, os pais têm o dever de monitorar, de limitar o tempo de tela. Quando a gente já está falando de uma pessoa mais adulta, uma pessoa com uma autonomia e independência maior, a pessoa pode utilizar, inclusive, as próprias redes sociais para auxiliar nesse uso, nessa limitação das redes. Porque hoje em dia a gente tem alguns aplicativos que eles limitam, eles mesmos bloqueiam o acesso a outros aplicativos. Então, você coloca ali o seu limite e você vai ser limitado, não vai mais poder usar quando chegar o tempo que tinha sido combinado. Outra coisa importante é a gente aumentar atividades prazerosas, porque muitas vezes as pessoas não têm o que fazer, não têm uma rotina, não têm outras atividades, então acabam ali corriqueiramente caindo no uso
das redes sociais. Então, é muito importante começar a fazer um esporte, praticar algum hobby, uma atividade de lazer. Isso é muito benéfico tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. E também é muito importante ter uma rotina, porque hoje em dia a pessoa começa a dormir um horário, acorda outro, então não tem uma previsibilidade ao longo do dia. E quando a gente consegue ajustar essa rotina, a gente consegue colocar outras atividades e reduzir o nosso tempo de uso de telas. Você falou aí da questão da rotina, do horário de sono. Eu fiquei pensando no tanto de gente que fica com insônia porque vai dormir com o celular e fica até a madrugada. Isso também traz problemas até para o dia seguinte e para a saúde mental, não é verdade? Com certeza, o sono ele é extremamente importante para limpeza ali do cérebro, ele tem esse papel para a questão da memória, do humor e até mesmo da atenção, porque hoje em dia as pessoas falam que tem TDAH, só que o TDAH ele é um transtorno muito sério, que muitas vezes a rotina que a pessoa tem, o estilo de vida que a pessoa tem, eles simulam sintomas do TDAH, mas se a gente ajustar a rotina, a gente ajusta esses sintomas. Outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é quando a gente precisa prestar atenção, que a gente não está mais acostumado com os silêncios, né? Exato. E eu queria que você falasse da importância da gente ter esse momento de silêncio, da gente buscar meditar, porque a gente está sempre com ruído, o ruído das redes, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ingrid. Isso. É muito interessante isso que você está me falando, porque eu recebo muito na clínica as pessoas falando: ai, eu não consigo ficar sozinho, quando tá quieto eu preciso arrumar alguma coisa para eu fazer, porque a calmaria tá assustando, porque a pessoa tá tão acostumada aí com ruído, com rotina, que o silêncio assusta. Então, quando você para se conectar com seus próprios pensamentos, você não sabe o que fazer. Quando você para se conectar com seus próprios sentimentos, você não quer sentir seus sentimentos. Então, é muito benéfico, porque a gente acaba aproveitando o aqui e o agora, o momento, porque quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando muito de preocupação. Quando a gente está falando de depressão, a gente fica ruminando ali muitas questões. E o segredo, o ideal, é viver o momento do agora. Eu queria que você falasse agora para aquela pessoa que está assistindo a gente, seja pela TV, seja pela internet, e está se reconhecendo nesses quadros que você descreveu, seja de ansiedade, de depressão, seja de vício, né, de uso excessivo mesmo das redes sociais, o que é que você diria para essa pessoa agora? Uma pessoa que se encontra nessa questão do vício, que se encontra nessa dependência, é importante ela entender que pequenas mudanças geram grandes resultados, porque muitas vezes a pessoa fala: nossa, mas eu vou deixar aqui por 10 minutos, mas isso não vai ser significativo, isso não vai resolver nada, isso não vai resolver minha vida, isso não vai me ajudar nesse problema. Mas ajuda, porque as pessoas querem mudar de uma forma muito abrupta. E mudanças rápidas, mudanças radicais não são mudanças duradouras. Então, cada passo é um passo importante, cada passo é um passo que tem que ser celebrado. E caso esse primeiro passo seja muito difícil, eu recomendo sim buscar redes de apoio, porque os pais, um namorado, um amigo mais próximo podem ir sinalizando e podem sim construir uma rede para ajudar a utilizar menos as redes sociais, porque muitas vezes a gente nem está percebendo que a gente está utilizando num momento inapropriado e a outra pessoa pode sim sinalizar para a gente. E caso necessário, buscar uma ajuda profissional é muito bem-vindo, até mesmo para poder lidar e se acostumar com o silêncio. Ingrid, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E muito obrigado a você pela audiência. A entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania.